filho está muito irritado, ele muda de humor rapidamente, é muito emotivo. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu tô aqui para te contar o que a ciência diz sobre isso. Olá, mamães e papais de plantão. Hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Seu filho adolescente ou pré-adolescente parece sempre agir por impulso? Ele parece sempre interpretar comportamentos sociais de uma maneira não muito adequada? Tá sempre irritado ou mudando de humor muito rapidamente? Bom, desde muito cedo, diz o conhecimento popular que atitudes como essas são as principais características da adolescência e que muitas vezes elas são apenas ferramentas para irritar os pais. E se eu falar para vocês que o seu filho agir assim não é com o único objetivo de irritar você? Isso faz parte de um propósito evolutivo. No vídeo de hoje você vai poder conferir como funciona o cérebro do adolescente, como ele pode afetar o comportamento, o papel do cérebro para controlar as emoções, por que os adolescentes se sentem tão estressados, como lidar com os adolescentes conforme o desenvolvimento do seu cérebro. Porque quando a gente sabe o que está acontecendo, é muito mais fácil lidar com as situações. Se você quiser saber mais sobre isso, eu deixei aqui embaixo um link entendendo as partes do cérebro humano. E se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Facebook e o Instagram do canal Carol Psimãe. De acordo com inúmeras pesquisas, a parte racional do cérebro humano não está totalmente desenvolvida até os 25 anos. E quando você une esse fator a todas as mudanças que envolvem a adolescência, acaba criando a famosa fase da rebeldia. E eu vou explicar melhor isso. Os adultos pensam que o córtex pré-frontal é a parte racional do cérebro. Essa é a parte do cérebro que responde às situações com bom senso, quando a gente tem consciência das consequências do que a gente faz. Mas, por outro lado, os adolescentes, eles processam informações com outra parte do cérebro, que é a amígdala, que corresponde à parte emocional. Por isso que muitos adolescentes não podem explicar por que tomaram determinada atitude, eles não sabem, porque eles simplesmente não estavam pensando tanto a respeito quanto estavam sentindo. Agora, se você quer entender melhor sobre o que se passa no cérebro do seu filho e como lidar com este cérebro em desenvolvimento, continua comigo. Eu vou esclarecer as principais dúvidas e te contar um monte de coisa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, do Nicolas, do Pedro e do Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e idealizei o canal Carol Psimãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil e também adolescente. Em primeiro lugar, então, vamos entender melhor como funciona o cérebro do adolescente, né? Do ponto de vista da neurociência, o cérebro está sempre em desenvolvimento, né? Eu já falei com vocês alguma vez, desenvolvimento não quer dizer que ele está sempre aumentando ou melhorando, né? Desenvolvimento é que alguma coisa está acontecendo. Mas quando a gente completa 25 anos, dá uma parada. Não que o cérebro pare de mudar, igual eu falei para vocês. Ele muda sempre que a gente aprende alguma coisa nova. Mas quando a gente completa 25 anos, o cérebro já terminou o seu longo processo de desenvolvimento estrutural. E quando se trata da fase adolescente, não só o cérebro está em constante desenvolvimento, mas diferentes regiões do cérebro também estão mudando em ritmos diferentes. Em particular, tem uma maior ativação nos centros emocionais e também um desenvolvimento muito grande, significativo do córtex pré-frontal, que fica bem aqui, ó, em cima dos olhos. É justamente esse córtex pré-frontal que permite a gente pensar sobre o futuro, entender consequência e, com isso, tomar melhores decisões. Na adolescência, essa parte do cérebro ela começou a se desenvolver e ainda precisa, percorrer um longo caminho até a fase adulta, até os 25 anos mais ou menos. Pensa assim, ó, o cérebro ele possui dois lados, um mais impulsivo e o outro mais cauteloso, eles se equilibram. Antes da gente atingir a fase adulta, o lado impulsivo tá avançando muito, enquanto o outro lado mais cauteloso tá correndo atrás, tentando chegar. Então, à medida que a gente vai se tornando adulto, o córtex pré-frontal tem mais influência sobre o comportamento do que a parte impulsiva do cérebro. Deu para entender? Então, agora que a gente já entendeu toda essa influência desse córtex pré-frontal, tá na hora de entender outra parte, que é o sistema límbico, que afeta diretamente a maneira como o adolescente se comporta.
O cérebro, igual eu contei para vocês, ele possui várias partes. Como eu também já comentei, elas vão sendo atualizadas ao mesmo tempo. Isso explica por que os adolescentes muitas vezes são impulsivos e imprudentes. A área responsável pelas emoções é o sistema límbico, que é uma das primeiras áreas a amadurecer. E como o córtex pré-frontal só vai amadurecer, igual eu contei para vocês, depois dos 20 anos de idade, os adolescentes, eles vão processar as informações e os acontecimentos pela amígdala. E não é essa amígdala aqui não, é a amígdala que faz parte do sistema límbico. Que é por isso que os adolescentes às vezes podem ter emoções profundas e complexas e que não conseguem controlar totalmente. E por quê? É fácil de entender. As emoções, elas anulam o julgamento no cérebro adolescente. E isso empurra para fora da zona de conforto e para o desconhecido, enquanto os cérebros ainda são altamente adaptáveis e tem muito espaço ainda para se desenvolver. O centro de processamento de recompensa também é muito sensível nessa idade. Ele é muito mais sensível nessa idade do que durante a infância e a idade adulta. Então, eles tendem a se entregar mais a comportamentos perigosos. Tem uma outra parte do cérebro que é um centro que processa recompensas, que ela é muito mais sensível nessa idade do que na infância ou na idade adulta. Então, o que acontece? Os adolescentes, eles tendem a se entregar mais a comportamentos perigosos. Isso explica por que eles têm menos consideração por possíveis consequências. Eles não conseguem ainda pensar nas consequências. Se algo que faz eles se sentirem bem, eles vão tender a fazer somente pelo prazer momentâneo. Além disso, as alterações nos níveis de dopamina e serotonina nesse sistema límbico podem tornar os adolescentes mais estressados e irritados. A dopamina, ela é um neurotransmissor, não precisa decorar esse nome, né? Mas é uma substância ali que é associada ao prazer e a sintonia com o ambiente. No decorrer da adolescência, os níveis de dopamina que, fazem parte desse sistema límbico aumentam e a entrada dessa dopamina no córtex pré-frontal aumenta. E aí o aumento da atividade dessa dopamina na adolescência vai fazer o quê? Vai implicar na tomada de risco e na, então, vulnerabilidade dos adolescentes. E aí tem uma outra substância que todo mundo já ouviu falar, que é a serotonina, que está diretamente envolvida na regulação de humor e de comportamento. E ela afeta o cérebro de uma maneira diferente. Por isso que a serotonina é conhecida por aliviar a tensão e estresse, por deixar as pessoas mais calmas. Ela acaba freando um pouco a euforia e também a imprudência, que quem causa? A dopamina. Então, se tem uma defasagem ali no processamento de serotonina no cérebro, vai resultar em quê? Comportamento impulsivo ou até mesmo violento. Então, quando o estresse ou outras sensações se tornam muito extremas, o cérebro do adolescente ele é inundado por impulsos que sobrecarregam o córtex pré-frontal e, como resultado, acaba o quê? Envolvendo esses adolescentes em comportamentos de risco e explosões emocionais. E agora eu vou falar sobre uma outra parte importante do cérebro que chama hipotálamo, que ele atua como uma espécie de centro de controle. Ele é diretamente ligado a uma glândula que produz esses hormônios, Que então vai do sistema nervoso, responsável por exemplo, funções corporais inconscientes, que é o quê? O nosso corpo funcionando sem a gente ter que pensar, Coração, fígado, pulmão, ou seja, respiração, enfim. Essa parte do cérebro ajuda a gente a responder a ambientes internos e também externos. E ela é encarregada de, por exemplo, expressões corporais, a nossa cara de medo ou de raiva. E ele é como um botão que prepara a gente para reagir para os ambientes. E ele é acionado, por exemplo, quando o adolescente está no meio de um grupo e sente aquela pressão para fazer ou dizer a coisa certa para impressionar todo mundo. E aí, tem uma outra parte do cérebro também que ajuda a regular essa equação toda e influencia nas motivações, nas memórias, como se fosse um sistema todo armazenando memórias e formação de memórias a longo prazo. Quando essa parte do cérebro tá a todo vapor, é um momento que muita gente gosta de chamar de drama do adolescente, porque para eles tudo parece ser o fim do mundo. Se o seu filho tá agindo assim, não é porque ele tá sendo voluntariamente dramático, porque ele quer.
Quando esse sistema de sobrevivência está operando em alerta máximo, acaba tornando as coisas mais irracionais e caóticas. E é como se a vida deles fosse uma pista de corrida e eles não conseguissem enxergar a linha de chegada. Isso explica por que eles tendem a se irritar quando estão passando por emoções. É importante a gente pensar em tudo isso porque eu queria frisar aqui. Porque quando a gente entende que tem tudo isso acontecendo dentro da cabeça deles, a gente consegue respirar um pouco mais e pensando, ele não tá fazendo isso porque ele quer. Ele tá fazendo porque tem um turbilhão de coisas na cabeça dele e ele ainda não consegue regular. Então, eu vou ajudá-lo a fazer isso. Por isso que eu tô querendo contar tudo isso pra vocês. E como eu sei que vocês adoram, quem me acompanha, né, gosta de saber as coisas no detalhe, entender de fato o que tá acontecendo, eu quis trazer essas informações pra vocês, mas não acabou ainda não. Mas aquela pergunta de $1 milhão, Carol, é assim durante toda a adolescência? Não necessariamente. Conforme o adolescente vai crescendo, esses centros de controle, né, cognitivo, esse córtex pré-frontal vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo a se autorregular e a se orientar melhor. A diferença no tempo de desenvolvimento dessas diferentes regiões do cérebro contribui para um melhor entendimento, por exemplo, de risco, já que muitas vezes eles são motivados a buscar altas emoções que nem sempre são boas ideias, como por exemplo, dirigir sem tirar carteira, sair escondido à noite, porque eles ainda não desenvolveram esse controle cognitivo para conseguir resistir a esses impulsos ou focar nos riscos potenciais. Tem um pesquisador que chama Lawrence Steinberg, que é um dos maiores especialistas em desenvolvimento de adolescente do mundo. Ele diz que o comportamento do cérebro é como acionar um motor potente antes que o sistema de freios esteja no lugar. Então as decisões nem sempre são definidas com impulsividade pela falta de freios, mas pelo prazer de colocar o pé no acelerador. Então, o que a gente faz para lidar com tudo isso? Bom, como pais, cabe a nós então orientarmos nossos filhos de maneira que não façamos com que eles se sintam controlados ou mandados o tempo inteiro. O cérebro ele é muito adaptável e maleável durante essa idade, né? E uma boa orientação e apoio vão ajudar muito nesse desenvolvimento. A gente também precisa ter cuidado para não condenar atitudes impulsivas com ira e também com muita severidade. Isso só vai fazer com que eles fiquem frustrados e se envolvam cada vez mais em comportamentos rebeldes. Em vez de seguir por esse caminho, fala sobre as consequências das ações para ajudar os adolescentes a vincular o pensamento impulsivo. Esse movimento ajuda o cérebro, inclusive, a ir fazendo essas conexões de maneira mais poderosa. Tente sempre manter uma linguagem corporal mais aberta e clara possível. Lembra? Eles ainda não conseguem ter essa leitura ótima, né? Sobre linguagem corporal, sobre interpretação de sentimentos ou intenções. Além disso, correr algum risco saudável é uma ótima forma de criar novas experiências e não tem maneira melhor de aprender e explorar o comportamento adulto e ir avançando em direção a uma independência mais segura. E claro, quando você sentir que o seu filho adolescente parece estar estressado por coisas que, ao seu ver, são triviais e fáceis de se resolver, lembra que o sistema dele está operando em alerta. E se a gente colocar mais lenha na fogueira, não é uma boa ideia. Se ele parecer que está no limite, ajuda o seu filho a encontrar maneiras mais criativas de expressar e controlar as emoções, como por exemplo praticando esportes. Sempre falei isso para vocês. Mesmo que ele pareça estar no controle de tudo, seu filho precisa de você e da sua orientação, ainda que ele não saiba disso. Então, compreender esse desenvolvimento todo vai te apoiar e vai ajudar os seus filhos a se tornarem adultos mais responsáveis e independentes. E sempre lembre, né? Às vezes eu falo pro meu filho, eu sei que não é você que tá aí, né? Tem um monstrinho aí dentro da sua cabeça se desenvolvendo, então vamos respirar e pensar melhor sobre isso. Então, quando a gente tem consciência sobre isso, a gente vai conseguir atuar e nos relacionarmos muito melhor com os nossos filhos. Se você chegou até aqui, é porque você realmente é um pai e uma mãe super dedicados que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, para sua família e, mais importante, para o desenvolvimento dos seus filhos. Não fique só por aqui e se você quer saber mais sobre outros temas, não deixa de comentar aqui embaixo as suas dúvidas, mostrar o canal também para outras mamães e papais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!